Olá pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Felipe Lizardo, dou aula de Direito Eleitoral aqui no NEAF, e hoje vou trabalhar com os senhores uma matéria de Direito Administrativo, aliás, que está no seu edital aí como Direito Administrativo, normas aplicáveis aos servidores públicos, ok? E essa norma, que eu vou trabalhar especificamente hoje com vocês, é a Lei 11.416 de 2006, a lei que regulamenta as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. E você sabe que eu sou analista do TRE de São Paulo e por isso fui convidado aqui pelo mestre Alessandro Ferraz para trabalhar essa matéria específica, que particularmente não é da minha matéria mestre, né, que é Direito Eleitoral, mas que eu tenho um bom conhecimento sobre esse assunto, porque já trabalho na Justiça Eleitoral há algum tempo e por ocasião do projeto de lei que deu origem à Lei 11.416, eu acompanhei bastante, já que tinha muito interesse, porque vocês sabem que a Lei 11.416 é conhecida como Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário da União. Então, além de regulamentar a carreira dos servidores do Poder Judiciário da União, ela trouxe um importante aumento na nossa remuneração. E por isso eu acompanhei de perto a tramitação do projeto de lei que deu origem à 11.416, inclusive fiz greve lá no tribunal para que esse projeto de lei fosse aprovado, para que a gente pudesse ter aumento, ok? Então, pessoal, a Lei 11.416, como eu falei, ela foi fruto de uma proposição do Supremo Tribunal Federal. É isso aí. O STF ele montou uma comissão específica, composta por servidores de todos os ramos do Judiciário da União e também pelos representantes dos sindicatos. E aí essa comissão elaborou um projeto de lei que previa um plano de cargos e salários para os servidores do Poder Judiciário da União, que reestruturava a carreira e ainda trazia um bom aumento para os servidores do Poder Judiciário. E, na verdade, a introdução de plano de cargos e salários na Justiça Federal, no Poder Judiciário da União, ele começou em 96. O primeiro plano de cargos e salários foi uma lei introduzida em 1996. Depois ainda tivemos uma outra lei que também trouxe o PCS número 2. E por último, a Lei 11.416, que é conhecida como PCS 3. Você sabe que hoje tramita pelo Congresso Nacional um projeto de lei, também de autoria do Supremo Tribunal Federal, que altera a 11.416. Na verdade, revoga a 11.416 e estabelece um novo plano de cargos e salários, que é o PCS 4. Né? Não sei se você está acompanhando nos meios de comunicação, mas ainda há uma queda de braço entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, entre a Dilma e o STF, e ainda não foi possível a inclusão no orçamento para o ano de 2012 desse aumento introduzido pelo PCS 4, ok? De forma que hoje a gente ainda é regulamentado pela Lei 11.416, conhecida por nós servidores como PCS 3, Plano de Cargos e Salário de número 3, ok? Pessoal, então depois de feita essa breve introdução aqui acerca dessa lei específica que regulamenta a carreira dos servidores do Poder Judiciário da União, a qual em breve eu espero que os senhores façam parte, e é por isso que nós estamos aqui trabalhando duro para trazer para vocês uma aula de qualidade, uma aula que possa agregar conhecimento e facilitar os seus estudos. É por isso que eu faço votos e espero em Deus que você tenha sucesso nos seus estudos e que em breve você seja aprovado no concurso para os tribunais regionais eleitorais e que você faça então parte da carreira dos servidores do Poder Judiciário da União. E é justamente isso que essa lei vai regulamentar. Ela institui uma carreira específica, né, que é a carreira dos servidores do Poder Judiciário da União. E essa lei, então, como eu falei, ela veio substituir outros planos de cargos e salários, de forma que hoje ela é a lei específica que regulamenta as carreiras do pessoal do Poder Judiciário da União. E é isso que o artigo 1º fala pra gente. A gente vai entender melhor o conceito de quadro do Poder Judiciário da União quando a gente estudar o artigo 20 da Lei 11.416, ok? Mas por hora, guarda isso. A Lei 11.416 revogou todas as demais disposições anteriores que tratavam sobre a carreira
dos servidores do Poder Judiciário da União, de forma que hoje ela é o principal regime jurídico, ok? É o principal instrumento normativo que vai regulamentar a carreira e os cargos do Poder Judiciário da União. E já que eu falei em cargo e carreira, vamos dar uma olhadinha no artigo 2º, que vai trazer para a gente, melhor dizendo aqui, vai trazer para a gente o conceito do que são os cargos e do que são as carreiras do Poder Judiciário da União. Mas antes disso, eu preciso que você tenha conhecimento de quais são os órgãos do Poder Judiciário da União. E basicamente, pessoal, o Poder Judiciário da União é composto pela Justiça Federal, pela Justiça Eleitoral, ok? A qual a gente está estudando aqui especificamente, pela Justiça do Trabalho e ainda pela Justiça Militar, ok? Todos esses órgãos são órgãos do Poder Judiciário da União. Então, os servidores do quadro dessas carreiras do Poder Judiciário da União são regulamentados pela Lei 11.416, ok? Para ficar mais fácil, para você saber quais são os órgãos do Poder Judiciário da União, basta você excluir aqueles tribunais que são os tribunais estaduais. Então, a Justiça Estadual, ela não faz parte do Poder Judiciário da União. Todos os demais tribunais, mesmo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como ele é custeado com subsídios, com dinheiro vindo da União, ele é também considerado como Poder Judiciário da União. Então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os funcionários, a carreira, os cargos dos funcionários, dos quadros funcionais desse órgão, ela é regulamentada pela 11.416 também. Ok, pessoal? Então, já que a gente começou a falar de carreira e de cargos, a gente precisa então estudar e entender o artigo 2º da Lei 11.416. E esse artigo, pessoal, é um artigo importante, porque, infelizmente, ele traz uma imprecisão técnica. É isso aí. A partir da Emenda Constitucional 41 de 2003, que foi conhecida como a Reforma da Previdência, essa emenda constitucional, ela trouxe alguns requisitos para que um determinado servidor público que desejasse se aposentar com proventos integrais precisasse cumprir. E dentre esses requisitos, essa lei específica, ela disse o seguinte, gente, olha só, dentre os requisitos previstos, o servidor público tem que possuir pelo menos 10 anos de carreira e 5 anos no cargo, ok? Acontece que se você for ler a redação do artigo 2º da Lei 11.416, esse artigo ele possui uma imprecisão técnica. Por quê? Porque ele confunde um conceito de carreira com o conceito de cargo. Na verdade, o cargo, ele é o conjunto de atribuições que são acometidas a um servidor público específico. E esse conjunto de atribuições, ele é previsto em lei, né? A gente sabe, você quando estudou aí direito administrativo, com o mestre Tomás, com o mestre Alessandro Ferraz, você viu lá o conceito do que é cargo, né? E basicamente cargo é a menor esfera de atribuição, menor esfera de competência da administração pública. Carreira é outra coisa. Carreira é o conjunto dos cargos que faz parte, que compõe uma determinada instituição, um determinado ramo da administração pública, ok? No entanto, quando você vai ler a redação do artigo 2º da 11.416, você percebe que, na verdade, ele diz o seguinte, ó, os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo, ok? Então, olha só, vamos entender primeiro uma coisa. Os cargos que compõem os quadros do Poder Judiciário da União são 3. O cargo de analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. O analista judiciário é aquele cargo de nível superior. A pessoa precisa possuir formação superior, ter uma faculdade. O cargo de técnico é aquele de nível médio. Basta que a pessoa que ocupe esse cargo possua ensino médio, ok? E o cargo de auxiliar judiciário, que é um cargo de primeiro grau. Basta que a pessoa possua o ensino fundamental. Esse cargo de auxiliar judiciário, pessoal, ele está em desuso no Poder Judiciário da União. Hoje os tribunais não fazem mais concurso para auxiliar judiciário, mas ainda é um cargo dos quadros do Poder Judiciário da União, ok? Existem pessoas ainda que compõem, que fazem parte
desse cargo específico, ok? Ele não foi extinto pela 11.416. Muita gente acha que hoje não existe mais o cargo de auxiliar judiciário. Errado, hein? Para o teu concurso, ele ainda existe. Só que na prática, os tribunais não fazem mais concursos para auxiliar judiciário, já que esse, pessoal, é um serviço que é desenvolvido hoje basicamente por funcionários terceirizados. Lá no tribunal, por exemplo, aqui no TRE de São Paulo, recentemente houve a contratação de uma empresa terceirizada para pessoal que vai carregar processos. Então esse era um trabalho que era realizado pelos auxiliares judiciários. Aí uma atividade bastante básica, que não exigia nenhum conhecimento muito específico, mas que era feito então pelos auxiliares judiciários. Hoje, com a contratação desse pessoal, essa função é realizada por servidores terceirizados. Então você tem lá carregadores que levam processos para onde você precisa. Ou então quando você precisa solicitar um processo de outra área, basta que você solicite a presença de um carregador específico. De forma que hoje, as atividades de atribuição dos auxiliares judiciários, elas estão sendo terceirizadas. É por isso que os tribunais não fazem mais concurso para essa área específica, para esse cargo específico, ok? Mas você precisa lembrar, é um cargo que ainda é existente na carreira, ok? Nos quadros do Poder Judiciário da União. Então são 3, pessoal, os cargos do Poder Judiciário da União. Analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. Agora, voltando a falar da imprecisão técnica do artigo 2º, o artigo 2º ele diz pra gente que a carreira, cada um dos cargos, ele é também de uma carreira. Então, na verdade, o que existem são 3 carreiras do Poder Judiciário da União, e cada uma dessas carreiras ela é composta de um cargo específico. Então, a carreira, existe uma carreira de analista judiciário, que é composta pelo cargo de analista judiciário. Existe uma carreira de técnico judiciário, que é composta pelo cargo de técnico judiciário. Estão reparando a confusão que isso gera? Então, o que acontece é o seguinte, hoje o STF, logo após a edição da Lei 11.416, que foi em 2006, em 2007 ele propôs um projeto de lei que altera a conceituação do artigo 2º. E aí, por esse projeto de lei específico, ele diz o seguinte, olha, na verdade, a carreira do Poder Judiciário, ela é composta pelos seguintes cargos, analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário, de forma a corrigir essa imprecisão que o artigo 2º traz para a gente, ok? Porque o artigo 2º está confundindo o conceito de cargo com o conceito de carreira. Não dá para você tratar carreira como com um cargo específico. A carreira ela vai sempre ser composta por 2 ou mais cargos, por um conjunto de cargos com atribuição específica. É isso o que a emenda constitucional 41 está prevendo, ao diferenciar tempo específico que o servidor precisa ter na carreira e que ele precisa ter no cargo específico. Então o servidor hoje, que é técnico judiciário, para que ele se aposente com proventos integrais, se ele entrou antes da emenda 41 de 2003, ele vai precisar possuir pelo menos 10 anos como técnico judiciário e 5 anos também como técnico judiciário. Como assim, professor? Está confuso. Olha só, pensa no meu exemplo. Eu era técnico judiciário. Eu entrei no tribunal antes da emenda 41 de 2003. E aí em 2006, eu prestei o concurso para analista e fui aprovado. Tomei posse em 2007. Então pensam comigo o seguinte, hoje, se eu tivesse tempo para me aposentar, se eu tivesse idade para me aposentar, por exemplo, eu já estou há 9 anos no tribunal. Mas vamos supor que eu já estivesse há 10 anos no tribunal, né? Então na carreira, eu já estou há 10 anos. Se a gente for entender carreira como conjunto de cargos dos quadros do Poder Judiciário da União, ok? Então, na carreira, eu já estou há 10 anos. Para eu poder me aposentar hoje com provento de analista judiciário, eu preciso ter 5 anos nesse cargo aqui específico, ok? Por quê? Eu entrei na Justiça Eleitoral como técnico judiciário. Então, na carreira do Poder Judiciário da União, eu já estou há 10 anos, eu já possuo, já preencho os requisitos. Para que eu me aposente como analista judiciário, eu preciso ter 5 anos nesse cargo específico. Por quê? Se eu não tiver 5 anos nesse cargo específico, eu vou me aposentar com salário do quê? De técnico e não de analista, certo? Então, estão reparando essa diferenciação? E estão reparando o porquê dessa imprecisão técnica do artigo 2º, ok? Deixa eu passar para o próximo slide para trazer para você de forma mais clara aí um conceito do que é carreira e do que é cargo. O artigo 3º
da Lei 8.112, ele diz para a gente que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Agora, carreira, pela orientação normativa aqui da Secretaria de Seguridade da Previdência Social, de 1 de 2007, ok? 1 de 2007, ela diz o seguinte, olha, carreira é o conjunto de cargos efetivos estruturados em níveis e graus segundo a sua natureza, ok? De forma, então, que fica claro para a gente que o artigo 2º possui imprecisão técnica. Ele precisa ser alterado. Agora, para o teu concurso público, você precisa guardar o que diz o artigo 2º, porque a Lei 11.416, o artigo 2º dela, ainda está valendo, ok? Então, olha só, existem hoje 3 carreiras no Poder Judiciário da União. E cada uma dessas carreiras é composta por um cargo específico. Então, existe uma carreira de analista judiciário composta pelo cargo de analista judiciário. Existe uma carreira de técnico judiciário composta pelo cargo de técnico judiciário. E uma carreira de auxiliar judiciário composto pelo cargo de auxiliar judiciário, ok? Então, fica aí a questão introduzida, né, o erro, a imprecisão técnica do artigo 2º, mas de qualquer forma você precisa guardar o artigo 2º como ele é hoje. Eu vou trazer aqui para a gente a redação desse projeto de lei que eu acabei de falar, que é o PL 319 de 2007, que é um projeto de lei de autoria do Supremo Tribunal Federal. E o artigo 1º desse dispositivo diz o seguinte, ó, estabelece uma carreira única para o Poder Judiciário da União. A carreira dos servidores, dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União é denominada carreira judiciária. Uma única carreira, sendo que, pelo artigo 2º desse projeto de lei, a carreira judiciária é constituída dos seguintes cargos de provimento efetivo. Aí ele vai trazer lá os cargos de provimento efetivo, que é analista, técnico e auxiliar judiciário, ok? Mas de qualquer forma, volto a falar, guarda o que está no artigo 2º. E aí os quadros de provimento efetivo, hein, gente? De provimento efetivo, por quê? Porque existem ainda funções comissionadas e cargos em comissão. Existem ainda cargos que são demissíveis ad nutum, ok? Mas cargos de provimento efetivo são somente esses 3 aqui. Analista, técnico e auxiliar judiciário. Ok, pessoal? Então, feita essa breve introdução, eu faço aqui uma pausa para que você dê uma descansadinha aí. O assunto ele é bastante complexo, esse que a gente acabou de ver agora, mas eu acho que você já tem, então, elementos para saber diferenciar o que é carreira, o que é cargo e quais são os cargos específicos dos quadros do Poder Judiciário da União, ok? Dos quadros dos órgãos do Poder Judiciário da União. A gente faz uma breve pausa e volta já já.